Você já parou para pensar que uma simples frase, dita no meio de uma pregação, pode carregar um significado espiritual muito mais profundo do que parece? E se essa frase, aparentemente sem sentido, fosse na verdade um alerta profético sobre o estado da igreja hoje? Fica comigo até o fim nesta resenha, porque o que vamos analisar aqui pode abrir seus olhos de uma forma que você nunca imaginou. Eu sou Francisco de Oliveira, em Resenha com de Oliveira. Num reino místico chamado Eclésia, governado por um rei justo e invisível chamado Elion, algo sombrio acontece. Uma cerimônia silenciosa é feita para desligar Elion. Aion é instalado com grande celebração e pirotecnia espiritual. Ou seja, rei é silenciosamente removido do trono por um conselho seduzido pelo poder e pela aparência das coisas. Em seu lugar, surge Aion, o bastardo, um líder carismático e eloquente, mas não nascido da linhagem do verdadeiro rei. Enquanto isso, Phaedrão, o rei das fadas, um antigo servo de Elion que antes iluminava os bosques com luz e sabedoria, começa a perder sua sanidade. Sua corte se transforma num teatro de ilusões espirituais e multidões começam a segui-lo, atraídas por seus encantos místicos e promessas brilhantes. Sofia viaja até os bosques encantados, onde Phaedrão reina. Vê milagres e multidões, mas tudo está distorcido, como um culto performático. Phaedrão começa a delirar, misturando escrituras com feitiços e visões. Mas a jovem mensageira chamada Sofia, uma das últimas que ainda ouvem a voz do rei verdadeiro, recebe uma revelação através de um enigma deixado numa antiga pregação esquecida. Of the King, the power demanded the bastard, the king of the fairy goes mad. Sofia tenta alertar os seguidores, mas é chamada de anticristã. Agora, ela precisa atravessar o reino corrompido e encontrar os poucos remanescentes fiéis, antes que Bastardo consolide seu trono e o rei das fadas leve todos à loucura. Sofia encontra os remanescentes. Juntos, eles descobrem que Elion, o rei verdadeiro, nunca deixou o trono, apenas ocultou para provar os corações. Um confronto espiritual acontece. Aion exige reverência. Phaedrão tenta seduzi-los com visões, mas Sofia proclama a palavra original do rei. A luz retorna. O bastardo é desmascarado. Phaedrão cai em lágrimas e desaparece em névoa. Sofia conclama ao povo: voltem ao rei verdadeiro. O tempo é curto. Agora, vamos falar algo real, muito real. Continue comigo. Mas antes, comente aí embaixo quem você relaciona a tudo isso. O que está despertando dentro de você? Recentemente, temos visto a repercussão sobre um jovem pregador. Mas nesta resenha não quero comentar sobre este jovem pregador, mas quero ficar com uma pregação em que este jovem pregador conhecido disse a seguinte frase em inglês, sem explicação clara e num momento que parecia espiritual. Of the king, the power demanded the bastard, the king of the fairy goes mad. Que traduzido é: desligado, ou mataram, o rei, o poder exigiu o bastardo, o rei das fadas enlouqueceu. Na hora, muitos não perceberam o peso dessa frase. Talvez nem ele tenha compreendido a gravidade do que disse. Mas ao buscar entendimento e discernimento em Deus, percebi que essa fala carrega um conteúdo simbólico sombrio, talvez até profético, mas não da parte de Deus. Of the king, the power demanded the bastard, the king of the fairy goes mad. Of the king, o desligado, mataram o rei. O rei representa Deus, ou sua autoridade legítima. Ao dizer que o rei foi morto ou desligado, isso pode apontar para o fato de que Deus tem sido deixado de lado em muitas igrejas e lideranças. Ele já não governa, não reina, foi tirado do centro. Em Jeremias 2, versículo 13, diz: eles me deixaram, a mim, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas achadas que não retêm água. The power demanded the bastard, ou o poder exigiu o bastardo. O sistema religioso, ou o mundo, exigiu um substituto, alguém legítimo, sem autoridade dada por Deus, um usurpador. O bastardo aqui representa aquele que assume uma posição espiritual, sem ter sido enviado pelo Senhor. Em Jeremias 23, versículo 21, diz: não os enviei, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas profetizaram. The king of the fairy goes mad, ou o rei das fadas enlouqueceu.
Aqui vemos algo ainda mais preocupante. Uma figura mística, o Rei das Fadas, símbolo de fantasia, ilusão, brilho falso. Pode representar um líder que começou bem, talvez usado por Deus, mas que agora está misturando verdade com engano, fé com espetáculo, realidade com fantasia. Está espiritualmente confuso, enlouquecido. Em Efésios 5, versículo 8, diz: houve um tempo em que vocês eram luz no Senhor. Agora, porém, andam como se fossem trevas. Off the King, the power demanded the bastard, the king of the fairy goes mad, o desligado o rei. O poder exigiu o bastardo. O rei das fadas enlouqueceu. Essa frase pode ter escapado da boca dele de forma aparentemente sem intenção, mas acredito que ela foi permitida por Deus como um sinal, uma revelação simbólica de como muitos líderes e ministérios estão hoje. Deus foi retirado do centro. O sistema substituiu o rei por líderes legítimos. E o brilho encantado de muitos ministérios virou loucura e engano. Esse alerta não é motivado por julgamento ou fofoca, mas por temor a Deus. A Bíblia nos ensina a julgar as profecias, a discernir os espíritos, a provar todas as coisas. 1 aos Coríntios 14, versículo 29. 1 de João 4, versículo 1. Não podemos mais ignorar o que está diante dos nossos olhos. Ainda em Mateus, capítulo 7, versículo 15, diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Este é um chamado urgente para voltarmos ao Rei legítimo, Jesus, para rejeitarmos os bastidores do espetáculo religioso e buscarmos o governo real de Cristo sobre nossas vidas. Não queremos o bastardo, nem a ilusão do rei fada. Queremos o Cordeiro, o Leão, o Senhor dos Exércitos. Em Salmos 93, versículo 1, diz: o Senhor reina, está vestido de majestade. Se essa resenha te alertou, te fez enxergar algo que estava escondido sob palavras bonitas ou espirituais, compartilhe, ore, jejue e permaneça firme na palavra. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Senhor Deus, oro por cada pessoa que leu ou ouviu esta mensagem. Que teu Espírito Santo traga luz, discernimento e paz ao coração de cada um. Que nenhuma confusão permaneça, mas que a verdade prevaleça. Guarda-nos do engano, das falsas vozes e dos caminhos que parecem piedosos, mas não te têm no centro. Restaura em nós o amor pela tua presença, pela tua palavra e pela tua autoridade legítima. Levanta uma geração que não se curva ao espetáculo, mas que busca a tua face em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, o Rei verdadeiro, oramos. Amém. Agora, fique com esta linda música de ritmo rap, baseada em toda a mensagem que você ouviu. Um alerta espiritual, com força poética, fé e discernimento. E depois, para finalizar, uma música de ritmo gospel de guerra e despertamento, com tom profético, autoridade espiritual e clamor pela verdade. Espero que toque corações. Essa não é só mais uma letra, é um alerta, uma revelação que escapou da boca de um homem, mas gritou no espírito de muitos. Se liga. Mataram o rei, desligaram do trono, o som do céu foi trocado por um som sem dono. O sistema aplaude o bastardo no palco, enquanto a verdade sangra calada no alto. O que era santo virou cena, performance vazia. Misturaram ouro com palha, mentira com profecia. E a plateia cega grita amém, mas o cordeiro tá do lado de fora sem ninguém. Rei das fadas enlouqueceu na vitrine, brilha no Instagram, mas por dentro se define pelo ego inflado, pelo espírito vendido. Começou com Deus, mas já se achou ungido. A palavra virou script de palco moderno, e os aplausos abafam o chamado eterno. Mas o céu observa e o espírito chora por cada ovelha que se perde agora. Ei, desperta a igreja, sacode o sono, o trono não é teu, devolve ao dono. Não queremos fadas, bastardos ou ídolos, queremos Jesus, Rei dos reis sem ridículos. Profeta de palco, você não me engana, tua voz embriaga, mas a cruz me chama. A palavra julga, separa o santo do vão, e só quem tem raiz vai suportar o tufão. Guardai-vos dos falsos profetas, ele disse. Eles vêm vestidos de luz, mas são trevas que seduzem. Mas quem conhece a voz do bom pastor não
se confunde com gritos de impostor. Mas ainda há remanescentes de joelhos no chão, que não venderam o óleo nem trocaram a unção, que choram por justiça, clamam por verdade e não negociam com a vaidade. Cristo reina mesmo quando o homem cai. O falso pode enganar, mas a luz nunca se vai. Que volte o rei, que volte o fogo, por favor. E que o teu nome, Senhor, seja o nosso clamor. Senhor, traz de volta a tua glória, o teu altar. Nos livra do engano, ensina a te escutar. Que toda igreja confusa veja a tua mão, e que o trono nunca mais caia no chão. Desligaram o rei, o trono foi trocado e o povo aplaudiu, mas o céu está em silêncio. É hora de guerra, é hora de voltar. Desligaram o rei do centro da casa, tiraram sua glória, levantaram a farsa, coroaram o homem, exaltaram que é vão, mas esqueceram que o fogo vem só de Sião. O sistema exigiu um trono ilegítimo, chamaram de profeta o que é só cínico. Enquanto o povo dança, o céu ficou de fora, mas Deus ainda chama quem clama e chora. Despertai, despertai, tocai a trombeta em Sião. Voltem os olhos pro santo, pro rei da salvação. Que caia por terra o trono do falso altar, e venha o Cordeiro pra reinar, pra reinar. Rei das fadas, rei da ilusão, mistura a verdade com a distração. Intenta com brilho mascarar o engano, mas o Espírito grita, eu ainda chamo. O fogo que vem do céu não finge poder, ele queima o orgulho, ensina a viver. Não vem com aplauso, vem com rendição, e restaura o altar do nosso coração. Despertai, despertai, tocai a trombeta em Sião. Voltem os olhos pro santo, pro rei da salvação. Que caia por terra o trono do falso altar, e venha o Cordeiro pra reinar, pra reinar. Não é o homem quem reina, não é o dom que se recebeu, é o Senhor dos exércitos, é o Cordeiro que venceu. Volta, Senhor, ao teu santo lugar, expulsa os ídolos, limpa o teu altar. Levanta os que choram, caem de joelhos, e restaura o fogo, fogo verdadeiro. Despertai, despertai, tocai a trombeta em Sião. Voltei os olhos pro santo, pro rei da salvação. Que caia por terra o trono do falso altar, e vem o Cordeiro pra reinar, pra reinar. Que vem o rei, não mais o bastardo, nem o encantador, mas o santo, justo e fiel, Jesus.